Paz e graça. A maioria das pregações, quando nós falamos sobre os filhos de Abraão, é sobre Isaac. Mas apesar de parecer estranho, Ismael estava dentro de um projeto de Deus. É o que diz o versículo 13 do capítulo 21 de Gênesis. Diz assim: Deus diz a Abraão: mas também do filho desta serva, Agar, farei uma nação, porquanto é tua semente. Ismael significa aquele a quem Deus ouve. Esse alguém agora está vivendo o dia da adversidade, Ismael. Segundo essa passagem, a Bíblia nos diz que o dia da adversidade existe. É o dia da infelicidade, é o dia da angústia, é o dia mau, é o dia em que as coisas não vão lá muito bem. É um dia em que a gente se entristece. E a Bíblia diz que o dia da adversidade existe. Em contrapartida, Salomão disse lá em Eclesiastes 7,14, disse assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, nas nossas vidas, com certeza, nós vamos viver os dois opostos. O dia da adversidade, que é o dia do problema, o dia em que a gente anda meio cabisbaixo, mas nós também vamos viver o dia da prosperidade. Por outro lado, o dia da prosperidade existe, e se você vive o dia da adversidade hoje, tenha certeza de que o dia da prosperidade e o da alegria vem. E quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Nesse versículo nós notamos ainda que a Bíblia fala do homem de uma maneira geral, que quando vê o dia mau, acha que vai morrer, acha que não virá nada de bom depois disso, acha que nada melhor vai acontecer, ao contrário, acha que os seus dias vão acabar nessa tristeza do dia da adversidade. Acha que tudo acabou, acha que não tem volta, não acredita no futuro, mas a diferença daquele que crê nas promessas de Deus é que nós cremos no futuro. Nós sabemos que, como diz a palavra de Deus, o dia da adversidade vem, mas o dia da prosperidade, ele também vem, porque ele também é promessa de Deus. A Bíblia afirma que existirá na minha e na sua vida o dia da adversidade e o dia da prosperidade. E estes dois dias, você e eu vamos viver certamente. Portanto, quem abraçou a fé e ainda não passou, vai passar pelo dia da adversidade, que é o dia das lágrimas, é o dia da angústia, mas a Bíblia também nos ensina e também nos garante que o dia da adversidade não assinala e não significa o dia da derrota de forma alguma, porque nós não vivemos por vista. Nós enxergamos além das aparências e além dos maus rumores. Se Deus tem projeto na sua vida, o dia da adversidade, ele vem para ser mais uma página na sua história. Ele não vem para acabar com você, não vem para derrotar você, não vem para acabar com nada. É só mais uma página na sua história. O dia da adversidade vem para que você tenha currículo. Porque todo aquele que crê tem que ter currículo de adversidade e currículo de vitória. Amém. Todos nós temos que ter. Ismael, o menino, vivia no meio de um conflito. A Bíblia conta o início do conflito quando Isaac, o filho de Abraão, foi desmamado. Outro filho, o filho de Sara. Abraão então deu uma festa para Isaac. E o versículo 9 do capítulo 21, nós vimos que aconteceu um mal-estar entre os dois irmãos Isaac e Ismael.
Mas será que esse mal-estar seria suficiente, motivo suficiente para que Ismael passasse por tudo que ele passou? Porque ele foi expulso de casa com a mãe. Lá em Naum 1:3 está escrito que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O texto nos mostra que nós não sabemos o caminho que Deus tem para nós, e não sabemos se era ou se é necessário que nós chorássemos ou vivêssemos aquilo que nós choramos e vivemos, mas Deus sabe, porque as nossas vidas pertencem a Ele. Deus fez de Ismael um príncipe, e dele nasceram 12 príncipes e uma grande nação. O dia da adversidade chegou na vida de Ismael, mas ele teve vitória, porque a Bíblia diz em Gênesis 21:20, e era Deus com o moço. Deus era com ele. Amém. Da mesma forma que Deus é comigo e com você, o meu e o seu caminho pode ter muitas adversidades, como o caminho de Ismael, mas vai chegar o momento de se cumprir o que está escrito em Deuteronômio 28, na sua vida e na minha, e diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Amém. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Os problemas da vida mostram que Deus está no controle das nossas vidas. Eles indicam que Deus está dizendo: eu faço como quero, e abro o caminho no meio da tormenta. Ismael começou a viver uma sequência de problemas com mais ou menos 14 anos. Nessa fase, ele começou a enfrentar dificuldades porque Sara, a mãe de Isaac, pediu ao marido para rejeitar a mãe dele, Agar, e o filho Ismael. Ela pediu então para o marido para colocar os dois para fora de casa, porque ela não queria que o filho dela, Isaac, crescesse com Ismael e Agar. Então ela mandou que expulsasse os dois de casa. E Deus mandou que Abraão fizesse exatamente o que a mulher pediu. Deus permitiu que ele, Abraão, o pai, expulsasse o filho, e a mãe do menino despedisse os dois. Abraão chamou Agar, deu a ela água e pão e despediu os dois. Preste atenção, Abraão era um homem rico e próspero. Se ele quisesse, ele poderia ter mandado uma comitiva com Agar e com o menino Ismael. Depois de servir a Abraão por muitos anos, Abraão despediu Agar e o filho, levando apenas pão e água. Mas por que Abraão não deu suprimento para Agar e para o seu filho Ismael? O que nós podemos aprender aqui? Por que sendo tão rico, Abraão despediu os dois, levando apenas pão e água e sozinhos? O texto nos ensina que aquilo que Deus tem a fazer, Ele não deixa que o homem faça. Quem vai fazer na minha e na sua vida é o Senhor. Amém. É por isso que muitas vezes despediram você com as mãos vazias, ou então despediram você com tão pouco. É porque quem vai fazer por você é o seu Pai Celestial. Muitas vezes a gente se magoa com as pessoas e diz: poxa, eu servi aquela pessoa, poxa, eu dei uma parte da minha vida para ajudar aquela pessoa a construir algo, e aquela pessoa me despediu de mãos vazias, aquela pessoa não reconheceu o meu trabalho, aquela pessoa não foi boa comigo, aquela pessoa não reconheceu o meu esforço. Muitas vezes Deus permite, porque quem vai te recompensar não é o homem, nem o filho do homem. Quem vai te recompensar é Deus. Aleluia. Mas por que Abraão não ajudou? Porque Deus
é o ajudador dela e do menino. Amém. Ele zelou e fez cumprir os planos dele na vida do menino e na vida de Agar. Às vezes, nós nos perguntamos o que está acontecendo. Se você não recebe do homem, é porque quem vai fazer na sua vida é Deus. Amém. Porque do Senhor vem a nossa vitória. Se o homem não reconhece o seu esforço, se o homem não reconhece a sua dedicação, se o homem não reconhece aquilo que você faz, e quando eu falo homem, não importa se é filho, se é marido, se é chefe, se é patrão, não importa, se é vizinho, não importa. Acalme o seu coração. Se o homem não nos ajuda, é porque Deus não permitiu. Ele é o nosso ajudador. O texto nos ensina que quem vai fazer por nós é Ele. Quem vai nos ajudar é Ele. O menino Ismael foi despedido de casa, mas ele tinha direitos de filho. Segundo as leis da época e da forma como Agar foi dada a Abraão, Ismael era filho de Sara e de Abraão, e não de Agar. E ele era considerado primogênito. Mas mesmo assim, o menino foi despedido, injustiçado, expulso de casa. Acabou a água, acabou o pão, e enquanto ele vivia daquela água e daquele pão que ele recebeu do homem, nada aconteceu na vida de Ismael. Prestem atenção, enquanto ele viveu da água e do pão que ele recebeu de Abraão, nada aconteceu na vida dele, ao contrário. Porque Deus só se manifesta quando aquilo que nós recebemos, ou quando aquilo que veio do homem, acaba. Deus espera que aquilo que nós recebemos do homem acabe, para que ele comece a agir. Foi assim com Ismael e é assim comigo e com você. Nos versículos 16 e 17 do capítulo 21, Agar largou o menino no arbusto para vê-lo morrer. Quando ela viu que acabou o pão e a água, ela colocou o menino debaixo de um arbusto, foi para longe dele dizendo que não queria ver o menino morrer. É uma atitude estranha para uma mãe. Muito estranha. Ismael, ele foi deixado abandonado 2 vezes. Primeiro pelo pai, quando mandou embora de casa. Em segundo lugar, pela mãe, quando ela largou só no deserto para morrer. Porque diz que ela ficou longe, a distância de um tiro de arco. Então não é ali na distância do seu braço. A situação de Ismael era diferente daquela que nós vemos lá naquele menino do livro de Reis. No livro de Reis, tinha uma mãe que disse que iria preparar 2 bolos para ela e para o filho. E ela disse que os 2 iam comer e depois iam morrer, porque não tinha mais nada para eles comerem. Disse a mulher, ela morreria com o filho. Ela preparou um bolo para ele, um bolo para ela, se agarrou a ele e depois daquilo, quando a fome chegasse, os 2 morreriam abraçados. Agar não. Ela abandonou o menino chorou, ele clamou e chorou. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Sem querer e sem saber, Ismael usou uma arma infalível diante de Deus. Deus não resiste às lágrimas de um filho inocente. Não era qualquer choro, não era choro de carpideira, não era choro de uma pessoa revoltada, não era um choro de uma pessoa desesperada, mas com raiva ou com revolta. Não. Era um choro verdadeiro, um choro desesperado de alguém que se sentia injustiçado. De um menino. Naquela situação em que Ismael se encontrava, estavam reunidos 5 elementos fundamentais e infalíveis para um desfecho vitorioso. O primeiro elemento é que no dia da adversidade, Deus conhece as lágrimas de sinceridade. Ele conhece o nosso choro. Ele conhece a sinceridade no coração do homem. Ele está vendo as lágrimas que nós escondemos das pessoas porque estamos envergonhados.
Nós escondemos deles, mas não escondemos de Deus. Deus conhece as nossas lágrimas. Deus ouviu a voz do menino na sua inocência e na sua sinceridade. O choro de Agar era um choro revoltado. O choro de Agar era o choro de alguém que estava cheio de mágoa, mas o choro do menino não. Em segundo lugar, Deus escuta o choro de quem é filho. Tiraram de Ismael todos os direitos, mas não podiam tirar o sangue de Ismael. Eu e você temos o sangue de Cristo nas veias. Amém. Nós fomos comprados com o sangue do Rei Jesus. E é por isso que você e eu vamos conseguir. Deus tem compromisso com quem é filho. Mas ouça, o seu compromisso com Deus vai determinar o tamanho da sua vitória. Amém. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém. Aleluia. Podem até julgar e dizer que você não tem direito, mas eu e você somos filhos, assim como Ismael. Ninguém pode tirar de mim e de você o grau de parentesco que nós temos com Deus. Deus tem compromisso com seus filhos. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus. O filho pode estar no deserto, pode estar debaixo de uma árvore, pode estar abandonado como Israel, mas as pessoas vão ter que entender que eu e você somos filhos. Nós podemos estar na escassez, no deserto, podemos até ter transgredido, ter falhado, podemos ter caído, mas nós somos filhos. A porta pode estar fechada, mas ela vai abrir porque nós somos filhos. E a palavra de Deus nos garante que assim como existe o dia da adversidade, o dia da prosperidade também vem com certeza. Em terceiro lugar, Deus respondeu à oração e ouviu o choro de um injustiçado. O menino não fez nada de tão extraordinário. Ele caçoou do irmão, mas isso não era motivo para ele ser jogado no deserto para morrer. Verdade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Deus sempre fica do lado dos injustiçados. Ele sempre escuta o choro do injustiçado, porque ele conhece a voz do injustiçado. Jesus foi injustiçado. Fique tranquilo. Deus ouve e chama os injustiçados de bem-aventurados. Lá em Mateus 5,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Estão fazendo alguma injustiça com você? Você não está sendo reconhecido? Fique tranquilo. Em quarto lugar, Deus ouviu o choro de um menino que tinha uma promessa. No capítulo 16 de Gênesis, Deus faz uma promessa a Agar enquanto ela fugia da face de Sara. Deus disse a Agar que ela teria um filho, que ele se chamaria Ismael, e que ele seria bravo e sua mão seria contra todos, e a mão de todos seria contra ele. E assim aconteceu, como o Senhor prometera. E disse Deus que ele habitaria diante da face de todos os seus irmãos. Nós sabemos que Ismael é o pai dos árabes e que eles habitam diante de Israel. Deus é tremendo. Ele prometeu e ele cumpre. Essa passagem nos ensina que aconteça o que acontecer, não importa quantos desertos você atravesse, se você tem promessa de Deus, Ele vai escutar o teu choro e você vai testemunhar contando o que Deus fez. Em quinto e último lugar, Deus ouviu o choro de uma pessoa indefesa e solitária. Debaixo de uma árvore, padecendo, chorando e sofrendo. A idade da lei é de 12 ou 13 anos. E Ismael já tinha percepção para perguntar a Deus: por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu tenho que sofrer? No versículo 11 do capítulo 16, Deus diz a Agar que Ismael seria bravo, portanto forte. Como criar um homem bravo e forte que nunca foi à batalha e que nunca lutou e que nunca guerreou? Às vezes a gente reclama de Deus porque a gente passa por certas coisas.
Eu lembro que na minha adolescência eu passei por alguns problemas bem sérios. E no início da fase adulta. E eu perguntei a Deus: Senhor, por que tanto sofrimento, Senhor? E o Senhor me deu uma resposta que eu entendi logo. Ele disse: Mara, para preparar um soldado, é preciso um tipo de preparo. Para preparar um capitão, é outro tipo de preparo. E para preparar um general para estar à frente da batalha, é outro tipo de preparo. Você tem que ser forte, valente e corajosa. Você vai passar por muitas batalhas, mas eu vou passar por você, com você. Você vai enfrentar batalhas muito fortes. Às vezes, você vai pensar que você vai até morrer, mas você não vai. Eu vou passar por todas elas com você. E você vai vencer cada uma delas. E hoje, eu compreendo. Como é que eu poderia ser pastora, aconselhar pessoas, ouvir as pessoas e compreender a dor das pessoas, se Deus não tivesse permitido que eu passasse por tantas dores? Então, se você está passando por determinados problemas, é Deus preparando você para que você seja forte, corajoso e valente, como Ele fez com Ismael. Esses problemas não vão te consumir. Deus não vai deixar que esses problemas consumam a sua vida. Ao contrário, esses problemas vão servir de testemunho, como aconteceu hoje comigo. Quando eu recebi o diagnóstico de que eu tinha um tumor de 7 centímetros e tudo mais, e tinha que colocar uma placa, eu sabia que Deus estava comigo. E quando foi hoje, quando viram, as pessoas ficaram espantadas. Olha o tamanho da placa que essa mulher tem na cabeça. Ela é uma sobrevivente. Olha o tamanho da cirurgia que essa mulher fez. Eu fui só por causa de uma gripe, mas Deus usou a gripe para mostrar a eles o tamanho da obra que Ele fez na minha vida. Os seus problemas não vão te consumir. Os seus problemas vão ser uma página virada para você dar testemunho da grandeza de Deus na sua vida. Amém. Tudo que te aflige hoje, amanhã você vai contar como Deus resolveu esse problema para você. Tudo aquilo que hoje você chora, se desespera e às vezes pensa: como eu vou sair disso? Saiba que Deus vai tirar você disso. Deus vai tirar você desse problema. E essa página virada depois vai servir de grande testemunho. Quanto maior a batalha, maior é o testemunho. Quanto maior o problema, maior é a glória de Deus na sua vida. Amém. Não se preocupe. Deus não vai deixar você morrer no deserto, como não deixou Ismael. Você é filho e Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua agonia. Deus ouviu o choro de Ismael e Deus ouve o seu choro. Pode a mãe deixar o seu filho, mas o Senhor não vai esquecer de você. O que está escrito em Isaías 43:2 é muito real. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Você pode estar indefeso como Israel, mas o que está com você é muito mais poderoso. Seque as suas lágrimas, não se desespere. Tudo que você tiver que passar, Deus vai passar com você. Deus ouviu o choro de alguém que pensava estar vivendo os últimos momentos da terra. De quem pensou: a morte me cercou, chegou o meu fim. Você está entendendo o que diz esse texto? Às vezes nós temos sentimentos de fracasso, de derrota, de perda, mas Deus está ouvindo o seu choro e o meu choro, e vai mudar esse sentimento, porque Ele vai acampar ao nosso lado. Deus ouviu o choro de um sofrido. Ele sofria por falta de pão, por falta de água, mas principalmente por falta de afeto. Se ele não tivesse alimento para o físico e tivesse a mãe abraçada a ele, ou o pai, tudo seria melhor. Deus está no controle. E às vezes, como na vida de Ismael,
Até os mais próximos se distanciam de nós. Mas Deus mandou a glória do céu descer lá naquele lugar. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor, mas era o próprio Cristo. Deus tem negócio com quem chora, com quem sofre, com quem é injustiçado. Ele tem compromisso com quem é filho. E é por isso que Deus falou: desce lá, meu filho. Choravam Agar e Ismael, mas Deus ouviu o choro do menino. Deus conhece o choro. O choro de Agar era de revolta, era de indignação, porque perdeu tudo. O choro do menino era o choro de um injustiçado, era um choro sincero. Deus sabe fazer a diferença. Ele conhece o teu choro, Ele conhece a tua agonia, conhece as tuas inseguranças, e Ele vai te dizer: eu ouvi o teu choro, eu ouvi o teu clamor. Ele abriu os olhos de Agar para que ela visse o poço que já estava ali, porque o desespero embota os nossos sentidos. Mas essa passagem nos mostra que depois do deserto, do dia da adversidade, vem o dia da prosperidade, o dia do banquete. E a Bíblia diz que Deus era com o menino. Ele cresceu, fortaleceu-se e tornou-se flecheiro, o pai de todos os árabes. Deus nos leva para o deserto e permite que passemos por certas situações de dificuldade, para lá mesmo, lá naquele lugar onde não há possibilidade, Ele tornar todas as coisas possíveis para nós. É lá mesmo que Ele quer nos consolar. É lá mesmo que Ele vai dizer: desce lá, meu filho. Consola aquela mulher, consola aquele homem. Desce lá, meu filho, e fala para ela, fala para ele que eu estou com ele. Desce lá, meu filho, e diz para ele, diz para ela que eu ouvi o choro dela. Deus está ouvindo o seu choro hoje. O seu choro de confusão, de tristeza, de insegurança. A sua vida não vai acabar assim. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tua palavra. Amém. Obrigada, Senhor, porque a gente se sente injustiçado, mas Tu és aquele, Senhor, que vem em nosso socorro. Obrigada por tudo que Tu fazes por nós. Em nome de